Fala pessoal, Regis Vasconcelos aqui de Fortaleza. Olha só, em novembro último, exatamente no dia 25 de novembro, 10 senadores protocolaram um pedido junto à Justiça Militar para que fosse investigado o Tribunal Superior Eleitoral e também, por consequência, o Supremo Tribunal Federal. A alegação desses 10 senadores é que houve prática de constrangimento ilegal contra os militares que participaram do processo eleitoral, tá? E também a possibilidade de terem havido outros crimes, certo? O que é que aconteceu? Hoje, agora há pouquinho, coisa de 2 horas atrás, mais ou menos, saiu um comunicado de que, vamos lá, urgente, através de parecer, a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o Subprocurador Geral da Justiça Militar solicita que os ministros do STF/TSE respondam por crime militar. É isso mesmo. Então, vou ler aqui a notícia para vocês, tá? E durante a notícia eu vou fazendo algum comentário que seja pertinente sobre esse pedido que foi feito por esses 10 senadores agora no último dia 25 de novembro, tá? Então vamos lá. O ofício enviado após senadores informarem a Justiça Militar sobre supostos fatos criminosos, né? Não tem que ter cuidado com as palavras aqui, senão eles tiram o vídeo do ar, ok? Durante as eleições, né? Então vamos lá. O Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, encaminhou um parecer à Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Ao Procurador-Geral da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, com relatos de senadores sobre supostos fatos, que eu acabei de falar, né? Criminosos, ocorrido durante o processo eleitoral deste ano. O documento foi encaminhado no último dia 25 de novembro, né? O ofício do número né? Ao gabinete do Subprocurador-Geral da Justiça Militar e Ministério Público Militar. Foi encaminhado após o subprocurador ser acionado pelos senadores Zequinha Marinho, do PL da Bahia, Marilza Gomes, do PP do Acre, Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, Jaime Campos, do União do Mato Grosso, Chico Rodrigues, do União de Roraima, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, Eumano Ferrer, do PP do Piauí, Stevenson Valentim, nome bonito, né? Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, Eliane Nogueira, do PP do Piauí e Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, né? No ofício, o subprocurador diz que os fatos narrados pelos senadores, abre aspas para o subprocurador, podem demandar a atuação de outros órgãos do Ministério Público Militar junto às autoridades da Justiça Militar, notadamente a Procuradoria da Justiça Militar em Brasília e também ao Ministério Público Federal de primeiro e segundo graus, bem como nas instâncias extraordinárias. Fecha aspas. Continuando. Ainda segundo o subprocurador, a ação dos senadores está acompanhada de farta documentação, que, segundo o ofício, foi enviado ao procurador por e-mail. De acordo com o subprocurador Carlos Frederico, os senadores reportaram, abre aspas, possível prática de constrangimento ilegal sem apontar seus autores, de que teria sido vítima a equipe das Forças Armadas de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Fecha aspas. Carlos Frederico explica que os senadores tomaram como base para as suspeitas de constrangimento ilegal as negativas dadas ao Ministério da Defesa
por ocasião das solicitações feitas acerca do sistema eletrônico de votação. O subprocurador orienta o envio da demanda para os membros do Ministério Público Militar de primeiro grau junto à Justiça Militar da União. Por último, os senadores também informam o procurador sobre possível interferência de empresas estrangeiras no processo lá, né, de votação desse ano, tá? Então aqui eles estão falando das suspeitas que foram levantadas, né? Vocês devem talvez terem visto isso em algum lugar, sobre a interferência de hackers russos nas eleições que aconteceram esse ano. Aliás, diga-se de passagem, é exemplo do que suspeitas que também aconteceram nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, né? Então, continuando, Carlos Frederico diz que ainda não foi possível verificar tal interferência, uma vez que a equipe dos militares responsáveis pelo acompanhamento das eleições não teve, abre aspas, amplo acesso às informações, fecha aspas, do Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, continuando, abre aspas, ao contrário dessas empresas Big Techs que, segundo alegam, no caso os senadores, né, mantém parceria com a Justiça Eleitoral, completou. Então aqui ele está dizendo que as Big Techs, né, essas empresas de redes sociais, Facebook, Twitter, né, Instagram, Google, tiveram mais acesso a informações sobre o processo eleitoral do que propriamente os militares que foram designados e foram convidados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral para participar das eleições, né? Então vamos lá, continuando. Segundo o subprocurador, os senadores entendem, abre aspas, que deve haver investigação sobre possível crime contra a segurança externa do país, previsto no Código Penal Militar, artigos 142 ao 145. Pessoal, esse 142 não tem nada a ver com o tão aclamado artigo 142 da Constituição Federal, tá? Aqui é o artigo ele cita aqui artigo 142 ao 145 do Código Penal Militar, que fala sobre a possibilidade de crime contra a segurança do país, ok? Então não vamos confundir, tá? Tendo como suporte fático possível ataque cibernético, tá? Para justificar o acionamento da Justiça Militar, o subprocurador argumenta que a atuação das Forças Armadas em eleições está prevista na legislação eleitoral, na Lei número 13.844 de 2019, que estabelece as atribuições dos órgãos do Executivo Federal e ainda cita o emprego de militares para garantia da votação e apuração, que ocorre em virtude da garantia da lei e da ordem. Aqui mais na frente vocês vão ver que em agosto desse ano o presidente Jair Bolsonaro ele decretou uma GLO durante esse período de processo eleitoral, tá? Vamos aqui. Carlos Frederico lembra, pronto, aqui já. Carlos Frederico lembra que no dia 11 de agosto de 2022, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto número 11.172/22, abre aspas, autorizando o emprego das Forças Armadas nas presentes eleições, como operação de GLO. Okay? O subprocurador ressalta que a inclusão das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições foi iniciativa do próprio TSE, como eu acabei de falar, né? E, no entanto, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, não acatou as sugestões de aperfeiçoamento da segurança do sistema eleitoral feitas pelos militares. Carlos Frederico diz que o TSE, abre aspas, agiu bem, entre aspas, né? Agiu bem ao convocar os militares para ajudar na fiscalização, abre aspas, diante dos questionamentos que vem se observando sobre a possível ação de hackers e outras interferências de terceiros no processo eleitoral, fecha aspas.
mas enfatizou que ainda não foi identificada qualquer prova direta de fraudes nos baúzinhos lá, né, nas caixinhas de votação. Para finalizar, para o advogado Dr. Paulo Papini, o parecer dá toda a base legal para que os ministros do STF/TSE possam responder por crime militar diretamente perante a Justiça Militar pelas possíveis fraudes nas eleições. Não pela fraude necessariamente, mas pela impossibilidade de investigação das mesmas pelo TSE. Certo? Então, aqui nesse último parágrafo, o que ele está dizendo é que eles não vão ser investigados ainda, pelo menos, o objetivo inicial, não por eles terem praticado esse ato que seria fraudulento, né? Mas pelo impedimento de que isso fosse investigado pelos militares, né? Que estavam lá para fazer o acompanhamento de todo o processo eleitoral, né? Então, essa notícia importantíssima, né? Vamos ver agora como vai se dar o desdobramento dessa situação. Isso é uma situação de extrema importância para o Brasil. O Brasil não pode seguir com essa mácula de termos uma eleição, tá, que não se sabe exatamente, digamos assim, o que aconteceu. Isso seria uma mácula para a democracia do Brasil, além de todas as outras que já estão sendo causadas, como a gente viu, como a gente vem assistindo, né? Todo dia é uma novidade, todo dia a nossa Constituição é rasgada, todos os dias. Então, é importantíssimo que realmente os militares cumpram com o papel deles de defensores da democracia, o papel que é dado constitucionalmente para que ele seja ali o órgão responsável por reequilibrar os poderes da República em um momento como esse que nós estamos, onde a gente vê um dos poderes da República totalmente destacado dos demais e subjugando os demais. Ou seja, no caso do judiciário, em relação aos outros poderes, no caso o executivo e o legislativo. Então, é importantíssimo que as Forças Armadas cumpram as suas atribuições constitucionais. Tire isso a limpo, porque o Brasil não tem condição de seguir com uma mácula como essa. Ok? Então, pessoal, por enquanto é só. Qualquer novidade aí, em breve a gente vem com outro vídeo com mais alguma novidade aí nessa novela eleitoral brasileira, ok? Forte abraço a todos!